Já começa com o repórter falando que a guilda do Dragão Negro entraram até o andar 40 da torre e os membros da guilda estavam falando que dessa vez iriam mostrar do que uma das melhores guildas era capaz e infelizmente voltaram de mãos vazias mais uma vez. O repórter mostra o caçador Rank 1 e diz que foi o Imperador das Chamas que derrotou o boss sozinho novamente. Nessa hora o caçador fica puto e pega o microfone do repórter e fala que era pra mudar esse apelido de merda porque essa porcaria de Imperador das Chamas era um nome ruim e porque não aproveitam e começam a chamar de Zé Foguinho de uma vez. E diz que vai atrás do corno que inventou esse nome e dá uma surra nele e mostra um garoto que é o Prota. Ele está conversando em um chat anônimo e todos que estão ali não ligam para a personalidade do Imperador das Chamas. Além disso, todo mundo queria ser igual a ele e um dos anônimos fala que viu o Imperador das Chamas com a Caçadora Santa e fico se perguntando se eles dois estavam namorando, mas o Prota, que se chama Kim, só queria ser igual o rank número 1 e ficava escrevendo a mesma coisa várias e várias vezes, dizendo que queria ser igual ao Imperador das Chamas. Ele fala que dizem que o Imperador é bem rico e diz que tem inveja disso também. E se o mundo fosse um filme, o rank 1 seria o protagonista e ele só um figurante. Nesse momento o repórter manda o Imperador das Chamas falar algumas coisas para quem se inspira nele e quer se tornar um caçador, já que ele entrou na torre com 20 e poucos anos e derrotou em um mês o boss que não foi derrotado em 10 anos. O cara é brabo mesmo. Ele aceita e diz que vai mandar um recado e só vai falar isso uma vez, então tem que prestar bastante atenção. O Prota já fica concentrado e o Imperador diz que no fim das contas aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançar, mas mesmo que sejam bem-sucedidos não venham procurar confusão com ele, porque se vir vocês morrerão, e vai embora. O Kim fecha seu notebook, começa a chorar dizendo que isso o deixou furioso e só porque ele é bem sucedido acha que pode menosprezar os outros, e se ele tivesse algum talento igual ao Imperador das Chamas ele não teria uma vida miserável e nem seria tratado como um merda por ser um rank F sem nenhuma habilidade. E fica puto falando que quer ser igual ao Imperador das Chamas. Esse filho da mãe do Prota é invejoso e queria alcançar o sucesso com sua própria força. O quão legal seria se as habilidades do Imperador das Chamas fosse dele. Nesse momento uma carta aparece e aquilo era uma carta de habilidade e no status dizia um ataque de inveja sem procedentes. O Kim já fica sem entender nada, já que sempre aparece no status de outras pessoas quando elas despertam era elogiando algum esforço que ela fez. Já o dele falava o seguinte: a torre está impressionada por sua inveja e te deixou uma habilidade. O esforço do Prota foi diferenciado, mas ele não liga para isso, já que esse é o momento pelo qual ele sempre desejou. Além disso, aquilo era uma carta dourada, uma habilidade melhor que a de rank S, e ele a pega e ativa, e o nome da habilidade era Quero Me Tornar Como Você, uma habilidade de rank S+, que copia a habilidade do inimigo que te matou e assume para você, porém você morrerá para funcionar essa habilidade. Quando o Prota viu isso, ele já fica puto porque ele tem que morrer para funcionar essa habilidade, e é explicado que a torre apareceu de repente e poderia vê-la no horizonte de onde a pessoa estivesse, e aqueles que não tinham nada a perder foram os primeiros a colocar os pés lá e ver o que tinha dentro da torre, e cada andar da torre estava cheio de monstros de outro mundo. Com isso as habilidades apareceram para os poucos visitantes selecionados pela própria torre, e outras pessoas que ouviram as novidades se juntaram e começaram a caçar monstros. E já com Kim bêbado num bar ele fica falando que tem pessoas que têm uma vida tão boa e porque a dele é uma merda. O dono do bar já tá puto com ele, mas ele continua dizendo para o cara que ontem ele recebeu uma habilidade, mas era uma habilidade que não prestava pra nada, e ele nem reportou isso para a associação ainda porque tinha vergonha de contar para qualquer um que sua habilidade é um lixo, e começa a chorar. O dono já fica sem paciência e manda o Prota ir pra fora. Ele já indo embora fica dizendo que tá com dor de cabeça, mas nesse momento escuta um grito. Quando ele vai ver era o Imperador das Chamas, mas a Santa, ela com medo manda o Imperador sair de perto dela e pergunta por que ele tá fazendo isso do nada. Ele responde que ela foi uma ótima atriz e revela que envenenou a bebida dela, o mesmo veneno que a Santa planejava usar nele, e se não fosse pela sua habilidade ia terminar mal para ele. A Santa responde que tudo aquilo foi um mal entendido e só queria ser sua parceira, e ele diz que foi isso que pensava também, mas estava errado. O Kim com medo fica se perguntando que briga de casal era essa. Nessa
Nessa hora o imperador pega a Santa no pescoço e manda ela responder suas perguntas balançando a cabeça, e revela que tem uma habilidade de detecção de mentiras, e se ela responder ele vai pensar em dar um antídoto para ela, e pergunta quem foi que pediu para o matar e se foi a bruxa do dragão negro, e ela mostra que sim, mas ele não cumpre com o que falou e ativa sua habilidade de chamas e mata a Santa. O prota vê tudo aquilo sem acreditar e pensa que esse cara não é um herói, mas sim um assassino e psicopata, e sai de lá correndo tentando fugir, mas ele faz barulho e quando ele se vira vê que o imperador das chamas estava observando. O imperador fala que achava que tinha se livrado de todos os ratos da redondeza, mas parece que ainda tinha um. Aí que o Kim ficou desesperado e tenta fugir, se perguntando se a Santa foi a primeira vítima e quantas pessoas esse cara já matou, mas ele só tenta fugir porque ele cai e quando vê seu pé estava cortado. O imperador se aproxima e ainda chuta o pé do Kim. O prota, chorando desesperado, implora pela sua vida, mandando o imperador o poupar. Deu pena agora do prota. O imperador pergunta se ele viu aquilo e ele responde que não viu nada, mas o imperador pega no pescoço do Kim e fala se ele não quer acabar com a Santa, tem que responder direito, e pergunta quem o enviou, se ele também era do dragão negro, mas o prota, chorando, responde que ouviu que o imperador tinha uma habilidade de detecção de mentira, e se ele usá-la com certeza saberá que ele também fala a verdade, mas o Kim disse que essa habilidade que o imperador diz ter era mentira, e sem nenhuma certeza o imperador matou a Santa só porque ela era um pouco suspeita. O imperador solta ele falando que a Santa tentou o matar e se ele não tivesse a matado ela voltaria e ia o envenenar em outra ocasião, e já que o Kim tá falando sobre a detecção, então ele é mesmo inocente, e coloca a mão na cabeça dele. O prota agradece o imperador por acreditar nele e achava que ia sobreviver, mas o imperador é tão filha da mãe que fala que o Kim viu coisas demais e por isso que ele vai ter que morrer, e ativa sua habilidade pulverizando o prota, e enquanto ele estava fazendo isso ele revela seu nome que é estranho, então vai ser Zé Foguinho agora. Mas o Kim acorda em um local estranho falando que não queria morrer desse jeito, na real ele não queria viver desse jeito, e aparece um status dizendo que as condições para o ativamento da habilidade foram concluídas por sua morte, e estava copiando a habilidade aleatória do caçador imperador das chamas. Nesse momento aparecem algumas cartas e o prota chorando dizendo que tinha direito de ter uma vida melhor, e se ele receber mais uma chance. Quando ele vê todas aquelas cartas de habilidade, o status manda o Kim escolher uma. Ele escolhe, pega a carta dourada de rank S e aparece outro status dizendo que a habilidade foi copiada, e de repente o Kim se acorda assustado e vê as mesmas notícias sobre o imperador das chamas, e só agora que ele percebe que tinha sido morto e voltado à vida. Além disso, voltou no tempo. O Kim fica sem entender o que estava acontecendo e se pergunta quando foi que ele voltou para casa, e olha para as conversas anônimas e o repórter que já tinha visto antes, e se lembra que em um momento atrás tinha sido morto, e abre seu status de habilidade e fica sem acreditar quando viu, e copiou uma habilidade do Zé Foguinho quando morreu, e essa habilidade era o relógio do retorno. Ela é ativada automaticamente no começo da sua morte, voltando 24 horas no tempo, e normalmente na sua morte suas memórias e experiências são preservadas quando retorna. O prota fica se perguntando que o segredo para se tornar um caçador lendário era isso, e percebe que por isso que o Zé Foguinho tinha matado a Santa, porque ele foi envenenado pela Santa no dia seguinte. O Kim fica puto porque até ele, que era inocente, foi morto, e nesse momento o repórter faz a mesma pergunta, mandando o imperador das chamas mandar uma mensagem para o público, e ele responde que aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançar, mas mesmo que estejam bem sucedidos não venham procurar problema com ele porque morrerão. Mas o prota puto diz que vejamos quem vai morrer dessa vez, e do nada uma explosão acontece. O Kim sai e vê várias pessoas correndo para tentar apagar as chamas, e ele fala que esse lugar onde vive é diferente do mundo externo, já que é uma cidade feita por pessoas que entraram na torre para se tornar caçadores, e essa cidade foi feita no primeiro andar. O Kim corre para ver o que estava acontecendo e vê que estava quase na mesma hora que se embebedou, e diz que quem causou esse fogo foi o imperador das chamas para destruir evidências do seu crime. Nesse momento várias pessoas começam a ajudar usando suas habilidades, principalmente os caçadores de rank 2, rank 5 e rank 10. Eles mandam
mandam todos os usuários de água a ir ajudar. O prota no meio deles fala que os moradores dessas cidades estão acostumados com essas situações extremas como essa. Nesse momento um caçador se pergunta por que a Santa não chegou ainda, já que ela não é do tipo de pessoa que se atrasa para ajudas em emergência. O Rank 10 responde que ela tinha um compromisso essa noite e ele tem visto a Santa andando muito com o Imperador das Chamas, mas a Rank 5 diz que não gosta dele e tem alguma coisa nele que a deixa assustada. Nessa hora o Zé Foguinho chega falando quem foi que brincou com fogo sem sua permissão. Olha a cara do prota puto quando viu ele. O Rank 10 agradece o Imperador das Chamas por vir e explica a situação e pergunta se ele pode ajudar, mas o filho da mãe pergunta o que ele vai ganhar com isso. O Kim fica puto quando escuta e fala que esse psicopata maluco ele ousa pedir por uma recompensa quando foi ele mesmo quem iniciou o incêndio, mas o único que fica puto é o prota porque todos não se importam com a personalidade dele, já que o Imperador das Chamas é um caçador lendário e o Zé Foguinho diz que se recusa a fazer um trabalho de caridade e vai embora. Quem fala que todo mundo pensa que o Imperador das Chamas é só um herói um pouco excêntrico, mas ele é o único que sabe da sua natureza como um assassino sanguinário, e com um olhar de vingança o Kim diz que precisa matá-lo. O prota sai do meio da multidão e vai em direção ao Rank 1 dizendo que pela humanidade e pela honra dos caçadores, já que os caçadores são pessoas que deveriam caçar monstro independente do método e esse monstro que está na sua frente merece ser exterminado. Mas só que o Kim vai em direção às chamas e começa a gritar sentindo muita dor e olhando para o Imperador das Chamas diz que esse é o único jeito de matar esse monstro. O prota quer se vingar de qualquer jeito mesmo. Depois que o Kim morreu aparece uma estátua dizendo que ele retornará 24 horas no tempo e quando ele se acorda com um olhar frio ele vê que não recebeu nenhuma penalidade por ser um Rank F e diz que matar um Imperador das Chamas nesse estado atual que se encontra é impossível e mesmo que tenha a sorte de matá-lo, isso só faria o Zé Foguinho voltar 24 horas no tempo, já que também ele tem essa habilidade. Então a única forma de um caçador fraco como ele matar o Rank 1, ele olha para a adaga e diz que é quando o Imperador das Chamas despertou. Então o Kim se lembra de uma entrevista que o Zé Foguinho fez e revelou o dia certo que despertou, e foi 11 anos atrás, no dia 7 de junho. O prota pega a adaga e calcula até hoje são 4050 dias no total e ele levanta a adaga e diz que depois de morrer 4050 vezes poderá voltar para antes do dia em que o Imperador das Chamas despertou e se golpeia no peito se matando. Ele retorna 24 horas no tempo e ele pega a adaga mais uma vez e com um pouco de medo diz que só faltam mais 4049 dias e se mata várias e várias vezes e faltando 2020 dias, agora 543 dias e olha só a cara do Pert faltando apenas um dia. Esse aí com certeza não tem mais medo de morrer e se mata mais uma vez, completando os 4050 dias, voltando para a época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado. O Kim cansado fala que se matou 30 vezes a mais que o plano original, que eram de 4050 vezes, já que ele demorou para tirar sua vida e tirando folgas aqui e ali para se matar, mas voltou todo esse tempo para provar que a lenda daquele desgraçado não é eterna e sai da sua casa em direção à sua primeira caça. O prota chega onde o Zé Foguinho mora e ele fica observando. O Zé Foguinho já acorda puto com dor de cabeça por ter bebido tanto ontem à noite. O Kim fala que para formular a estratégia perfeita repetiu esse dia 10 vezes e todos os dias às 9 da manhã o Zé Foguinho acorda do dormitório dos Rank F e às 3 da tarde ele pega slime no campo de caça do segundo andar. O Zé Foguinho fica dizendo que é um saco pegar slime o dia inteiro, todos os dias, e fica se perguntando quando ele vai poder viver uma vida incrível como um santo da espada. E será que não podia ganhar na loteria ou pelo menos ganhar uma habilidade de Rank S? O Kim observa e fala que normalmente esses desejos se tornariam realidade daqui a uma semana. O prota vai atrás de um slime e mata e fala que esse tipo de futuro não vai mais acontecer para um cara como ele. E o Kim pega o slime vermelho e passa em todo o seu corpo. Já com Zé Foguinho ele decidiu que ficar pegando slime não faria ele chegar em lugar algum, então ele foi para uma área mais alta e difícil onde caçadores iniciantes vão, o sexto andar, onde pelo
pelos próximos 3 minutos ele ficaria sozinho. Nessa hora o Prota chega fingindo que está machucado e pede ajuda, dizendo que foi atacado por lobos e pede uma poção. O Zé Foguinho fica estressado porque o Kim acabou com os monstros desse lugar. O cara tá nem preocupado com o Prota e fala que isso significa que ele não tem mais por que caçar nesse lugar hoje, e o Prota lá implorando por uma poção. O Zé Foguinho responde que merda de poção, já que ele não vai conseguir completar sua meta do dia, mas pergunta quanto Kim vai dar pela poção, já que a sua caçada foi arruinada e ainda tem que dar essa poção cara de graça para um estranho que acabou de conhecer, e diz que essa poção é vendida num castelo de alquimia por 20 ouro. O Kim diz que vai dar os 20 ouro, mas o Zé Foguinho fala que o Prota não entendeu a situação e aponta o bastão, dizendo que o Kim está na beira da morte, mesmo assim quer pagar só 20 de ouro, e pergunta se a vida dele valia tão pouco assim. O Prota responde que vai dar os 40 de ouro, mas o filho da mãe manda ele passar tudo que tem e pega a carteira do Kim, e o Prota lá pensando que já sabia que ele era desse tipo de pessoa. O Zé Foguinho joga o Kim pra longe e vê que ele tinha só 60 de ouro e ainda pergunta por que ele era tão pobre assim. O filho da mãe rouba ainda é saliente assim, e ele pega na cabeça do Prota e o Kim responde que são todas as suas reservas. Ele diz que não é para se preocupar porque ele vai gastar elas muito bem, e nesse momento o Kim lembra quando ele foi morto da primeira vez. O Zé Foguinho levanta sua lança e diz que pensou sobre isso um pouco, mas se ele deixar o Kim vivo, ele pode voltar atrás de vingança e precisa poder viver uma vida sem nenhuma preocupação. Então o Zé Foguinho ativa sua habilidade e ataca o Prota, dizendo que ele vai morrer, mas o Kim se agacha e dá-lhe uma joelhada nas bolas do Zé Foguinho, e em seguida pega sua adaga e parte para cima, cortando o pescoço dele. O Prota ainda diz que para prevenir a chance de 1 em 1 milhão do Zé Foguinho despertar e ameaçar sua vida, vai certificar de acabar com ele direitinho, e o Kim golpeia várias e várias vezes o corpo do finado Zé Foguinho. Coitado, morreu. O Prota, após terminar, pensa no dia em que o finado do Imperador das Chamas o matou. Ele fala que no dia em que morreu já era esperado, mas tinha algo estranho que o incomodava, e se perguntava por que o Imperador das Chamas falou seu nome naquele momento. E finalmente, depois de 4090 dias, ele percebeu que apesar de ser um assassino de sangue frio, o Imperador das Chamas queria fingir ser um cavaleiro em um duelo sagrado. O Kim puto diz como ousa agir de uma forma justa depois de matar aquelas pessoas inocentes. Nesse momento, vários lobos aparecem e o Prota se pergunta se eles querem devorar o finado do Zé Foguinho, e já que não precisa mais dele, manda eles ir em frente. O Prota completou seu objetivo e os lobos ainda ganharam o lanchinho, e o Kim vai em direção aonde escondeu a sua mochila e lá troca de roupa e vai para o primeiro andar. Quando o Prota chega lá, ele vê um vigilante e fica tenso. O cara olha para ele, mas não suspeita de nada e vai embora. O Kim diz que finalmente acabou e ninguém sabe o que aconteceu. Já em um bar está passando uma notícia que o time de caçadores foi derrotado no 10º andar mais uma vez, e críticas contra o Santo da Espada só estava crescendo, e o Prota lá só bebendo e fala que por causa dessa recusa em participar, mesmo sendo rank 1, a terrível lenda do finado Imperador das Chamas não existe mais, e pede mais uma caixa de bebida. O garçom pergunta se o Kim não tá bebendo demais, e a caça deve ter sido muito boa hoje. O Kim, todo alegre, responde que sim, foi ótima demais, e as pessoas lá falando que mesmo que todos os caçadores de rank 7 ao rank 2 tenham ido juntos ao desafio do 7º andar, ainda existe pessoas chamando isso de um sistema de rank inútil. E o Prota despreocupado, e ele abre a sua janela de estátua e fica alegre com as habilidades preciosas que tem, mas diz que não tem nenhuma habilidade de combate e se pergunta se isso era o que chamam de ganância humana, e diz para ele mesmo que é um sem vergonha querer mais do que isso, e só tem que pensar no que dá para fazer com essas habilidades, já que está falando de uma habilidade que pode ganhar na loteria da guilda, ou podia vender métodos para a conclusão dos andares superiores que ninguém conhecia. E nesse momento que estava se perguntando o que deveria fazer a partir de agora, um cara misterioso chega pedindo para misturar um pouco de vodka, açúcar e com leite quente, e quando ele se senta, as pessoas ficam se perguntando e aquele cara velho era ele mesmo e o que ele estava fazendo ali, e é revelado que esse cara é o Santo da Espada. Família, essa é a primeira parte, e a segunda pode ter certeza que vai ser ainda melhor, e se vocês querem que eu traga a parte 2, nos ajude deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, e também coloque nos comentários
comentários se vocês querem que eu traga a parte 2, e se tiver muito comentário eu vou estar trazendo para vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.